Meninas e meninos, como vão? Hoje a nossa aula é de didática. Na última aula vocês entregaram, ou estão ainda entregando, postando os trabalhos sobre as abordagens ou tendências pedagógicas, onde cada grupo apresentou uma abordagem, que foi a tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e a sociocultural. Então, cada grupo fez uma apresentação sobre a abordagem que foi sorteada em sala de aula, certo? E eu postei uma apostila com todas essas abordagens para que vocês tenham acesso a um meio, tem um meio de acesso para pesquisa de todas elas. E hoje eu estarei passando para vocês uma atividade aonde vai ser cobrada alguns aspectos com relação a todas as abordagens que foram apresentadas e estudadas na apostila. Para complementar esse estudo, eu estarei passando agora para vocês um comentário sobre todas as abordagens dentro daquelas características que vão ser pedidas na atividade de hoje. Então vamos lá. Para relembrar, o que é uma tendência pedagógica? É a forma pela qual é compreendido o processo ensino-aprendizagem. Muitas vezes, os professores de um mesmo cenário educativo podem utilizar processos diferentes pedagógicos, havendo assim uma mescla de tendências utilizadas. Cabe conhecer então algumas nuances das principais abordagens ou tendências para que ocorra uma importante reflexão. Então, o que são tendências ou abordagens pedagógicas? É a forma como se compreende esse processo de ensino-aprendizagem. Muitos estudiosos, teóricos, estudaram essa forma de como acontece esse ensino-aprendizagem. Foi isso que a gente está vendo aí nas tendências. E é isso também que a gente vai dar uma pincelada lá em Fundamentos, onde a gente está vendo os principais teóricos do desenvolvimento humano. Uma coisa está relacionada à outra, gente. E cabe a nós, educadores, estarmos por dentro dessas tendências, pelo menos compreendê-las basicamente, para saber que quando a gente está trabalhando, a gente desenvolve sim essas tendências pedagógicas, não necessariamente uma só, mas de repente você trabalha com várias tendências pedagógicas dentro da sua sala de aula. Isso porque cada uma dessas tendências, gente, elas apresentam para a gente características que a gente procura trabalhar, às vezes inconscientemente. Mas, como educadores e futuros professores, nós temos que conhecê-las, pelo menos para saber o que como que a gente está trabalhando, que tendência é essa, tá? É algo que acontece assim, inerente, viu? Eu não vou montar um plano de aula e planejar, hoje eu vou trabalhar a minha tendência tradicional, hoje eu vou trabalhar comportamentalista e etc. Não. No meu plano de aula, no desenvolvimento ali do meu dia a dia com as minhas crianças, isso acontece de uma maneira natural. Às vezes eu trabalho algum aspecto tradicional, ou humanista, cognitivista. Isso é natural de qualquer professor. O que nós estamos aqui enfatizando é que nós temos que conhecer o que cada um representa, o que cada uma dessas abordagens representa. Por isso, vou estar falando as características de cada uma delas, para ajudar também na atividade que vocês terão que desenvolver hoje. Então, vamos ver. Características gerais. Vou falar de cada uma das 5, ok? Na tradicional, o que acontece como característica geral? O aluno tem contato com essas grandes realizações da humanidade. E o programa, ele é visto pelo professor. Ponto. O professor que monta, que vai fazer. Na comportamentalista, a característica geral dela é o comportamento, como o próprio nome diz. O seu representante é o Skinner, como nós estudamos na aula de fundamentos, tá? Lá a gente está vendo o que ele estudava e aqui a gente está vendo como isso é representado. O organismo está sujeito a contingências do meio, ou seja, o aluno, as situações, elas acontecem de acordo
as atitudes, as reações de acordo com aquilo que o meio nos proporciona. O conhecimento é empirista e o resultado direto da experiência, ou seja, eu tenho que experimentar para que o meu conhecimento ocorra. O comportamento humano pode ser modelado e reforçado através de recompensa e de controles, como nós falamos. Na humanista, a característica dela é que o sujeito é o elaborador do seu conhecimento. Ela dá ênfase às relações humanas, à vida psicológica, emocional, à personalidade do aluno em seus processos de construção pessoal da realidade. A pessoa íntegra, num todo, na humanista, foca isso. A pessoa, o indivíduo. Na tendência cognitivista, sua característica geral é que ela estuda a parte científica da aprendizagem. Ela dá ênfase nos processos cognitivos e na investigação científica, na capacidade do aluno de integrar as informações e processá-las, ou seja, ele apreende aquilo, né, e põe em prática. Isso é a abordagem interacionista, ou seja, relaciona o que se aprende e pega o que aprende e põe em prática. Na sociocultural, enfatiza os aspectos sociopolíticos e culturais, preocupando-se com a cultura popular. Então, como o próprio nome diz, dá ênfase à cultura. Então, os movimentos cultural populares possibilitam uma real participação do povo como sujeito de um processo cultural, ou seja, cada povo tem a sua característica, tem a sua cultura, tem a sua história, e isso é levado muito em conta dentro da tendência sociocultural. Continuando, agora eu vou estar falando para vocês sobre a escola dentro de cada uma dessas tendências. A escola, na abordagem tradicional, é um lugar onde se acontece a educação e lá acontece um processo simplesmente de transmissão do conhecimento. É um ambiente austero, onde o aluno não pode se distrair com nada. A escola é considerada à parte, é uma instituição à parte, mas que não faz parte da vida, mas que a vida faz parte dela. E quanto aos resultados de programas pré-estabelecidos, eles acontecem só numa relação vertical e individualista, ou seja, cada um você vai ter sua nota, o seu aprendizado e é dessa maneira. Na abordagem comportamentalista, a escola é uma agência educacional de controle dos comportamentos que pretende instalar e manter. Atende os objetivos do caráter social no sentido da disciplina. Mantém relação de interdependência com as agências reguladoras, que no caso seria o governo, a política e a economia, para a sobrevivência de todas, inclusive da própria escola. A escola, na humanista, respeita a criança e oferece condições para que ela se desenvolva. Se governa pelo princípio da autonomia democrática. Estabelece um clima de aprendizagem, compromisso e liberdade para aprender, certo? Já na abordagem cognitivista, a escola a escola começa ensinando a criança a observar a ação real, material, investigação individual, tentativas, dando ao aluno possibilidades de aprender por si próprio. Deve possibilitar ao aluno também o desenvolvimento de potencialidades motoras, verbal e mental, para que possa intervir e inovar na sociedade. Ou seja, na cognitiva, ela tenta formar o cidadão como um ser mais completo, mais amplo, né? E por fim, na sociocultural, a escola deve ser um local onde seja possível o crescimento mútuo, tanto do professor quanto do aluno. É uma instituição que existe num contexto histórico de uma determinada sociedade, ou seja, a escola está inserida nessa sociedade, ela faz parte.